E eu esqueci de gravar, então. Mas a primeira parte não seria compartilhada mesmo. Como é que a gente sentiu o texto? Eu achei tão interessante o olhar dele para cada coisa que ele fez na viagem, Hum. como é que ele foi viajar, o pedido que ele fez para os xamãs, depois como é que ele estava no avião, como é que ele viu que os chapiris lá, né, dos brancos, eram perigosos em certo sentido, né? Gente, em muitos momentos eu sorri ao ler o que ele estava falando. Porque eu falava assim, gente, mas que coisa interessante, né? Você olhar tudo aquilo que a gente olharia, sei lá, de uma forma, sob a perspectiva dele, Uhum. né? Neuza, nesse sentido, eu me lembrei muito do Hillman, que fala, né, as histórias que a gente conta. Eu senti isso o tempo todo, como para nós, uma explicação, por exemplo, de Stonehenge, de repente, ele tem uma visão completamente diferente, e é tão interessante a gente conhecer essas outras culturas e, de repente, se deparar com uma explicação completamente diferente do que a gente está acostumada. É muito interessante. Não, eu achei maravilhoso. O Mama levantou essas rochas, Uhum. ou pediu para que essas rochas fossem levantadas para não estragar as florestas, Claro, claro. para Fazer as proteger casas. as florestas. Vamos fazer as casas de pedra, né? Achei incrível. Eu acho que achei esse capítulo maravilhoso e fala exatamente, eu acho que mostra de uma maneira clara exatamente a forma eh, em que ele percebe o mundo dos brancos. Exatamente, ele verbaliza isso, né? Dentro do que você falou, Neuza, completamente diferente da descrição que a gente comumente faria. A descrição e o relato que ele faz do que ele sente, do que ele experiencia, dos medos que ele tem e de como ele precisa se recompor quando ele volta, né? Eu achei assim, eh, sabe, o quanto você pode se, o quanto ele nos aproxima, né, dessa dessa maneira de ser, né? Dessa maneira de ser, de perceber, de sentir. Me senti muito pequena diante disso, dessa maneira como ele descreve. Disse, puxa vida. Hum. E acho que é um presente mesmo, né? Esse capítulo É, que a gente é, vem dos outros capítulos, né? Assim, capítulos, pelo menos para mim, foram capítulos duros, são capítulos difíceis, onde ele mostra, né? Ele fala de coisas aí também, né? Dos nossos antepassados, enfim, dos brancos. E aí, quando ele olha para esse mundo e ele olha sem preconceito, né? Ele olha e ele faz a leitura, é uma leitura bonita, e é uma leitura onde as coisas ele mostra um entrelaçamento, que me parece que é aquilo que a gente tem dentro da cultura Yanomami. A gente tem todo o entrelaçamento. As coisas têm uma razão, quer dizer, as casas de pedra, né, as pedras ficam, né, tem uma razão para aquilo. Não tem uma dissociação, né? E ele consegue enxergar isso no mundo que ele está olhando, no mundo que ele está conhecendo, né? Não tem um julgamento, que é uma coisa muito comum, né?
para a gente, né, na nossa cultura. Eu fico espantada vendo Davi Copenau, lendo Davi Copenau, porque para mim esse foi um capítulo de magia. Hum, Começa com magia, termina com magia, né? Você quer sair daqui? Primeiro você tem que colocar os chapiris num lugar seguro. Então você não vai sair daqui sem colocar o café pro preto velho. Você não vai sair daqui sem falar com. Porque esse é um lugar de explicação e de conexão muito profundo. E aí eu fico impressionada com a inteligência desse homem, né? Porque assim, tem um trecho aqui na página 401, último parágrafo, que para mim ele está descrevendo a Inquisição. Que ele vai falar que o Teosi tinha ciúme da beleza das palavras do chapiri do branco, uhum, né? Quem é que foi atrás das bruxas que ficavam conversando com as árvores, que tinham os gnomos, que tinham os seres elementais, que conversavam com o vento, né? Teuzi teve ciúme e queimou todo mundo. Então, assim, eu tô com um olhar viciado para isso, tô vivendo de pensar essas questões há um tempo já, mas eu venho aqui e encontro um par, uhum, encontro um parceiro, um companheiro. Eu vou ouvindo e claro que vou me espantando, claro que vou entendendo, vou vendo a diferença, mas ao mesmo tempo eu converso e uso ele para muitas vezes para justificar o que eu sinto, assim. Não tem cabimento. Não tem cabimento a gente não conversar com as plantas. Não existe. Como que a gente vive se a gente não troca ideia carruda? uhum. Comigo ninguém pode, né? É óbvio que vai dar errado. E é o que ele fala nesse parágrafo. Uhum. Vocês leram? Vocês vão ler esse parágrafo? Leia. Lê, Ju, Uhum. Euzi. Os espíritos, está na 401, né? Os espíritos na peri querem também preservar a beleza de sua terra espelho e protegê-la das fumaças de epidemia. Contudo, os brancos de hoje, quem são os brancos de hoje? Materialistas, né? Essa galera que venceu, venceu. Então, os brancos de hoje não sabem mais cuidar dela e ignoram essas imagens, que são as de seus antepassados. Isso também me preocupa. No tempo antigo, os brancos as conheciam e as faziam dançar como nós, né? Os sabás dançando na floresta, em volta das... Então, tá. E como que eles sabem disso? Né? A gente sabe porque a gente leu, a gente tem o conhecimento, a gente leu Martelo das Feiticeiras, a gente vê os filmes sobre a ancestralidade branca e tudo mais, Porque né? talvez ele não saiba, talvez ele sinta. Então, Então, ele sente, ele não sabe, ele sente. E ele só conta só, né, o que ele sente. E então, Ju, é também esse povo que são os nossos ancestrais, pelo menos os meus, porque a minha família era camponesa, era da roça, né? Aonde a cura era através das plantas, da benzedeira, né? As festas eram festas para a fertilidade da terra, da onde se tirava o alimento, né? E o respeito, você fazia os ritos, né? Então, também a gente tem uma ancestralidade no Brasil muito ligada à terra, que é o pequeno agricultor, né? Essa gente que a família inteira trabalha naquele roçado, que tem a festa dos santos, né? As Uhum. danças,
né, que tem essa riqueza do nosso folclore, porque é um folclore muito rico. A gente viu, por exemplo, né, a Cida e o Paulo falarem, né, ali dos seringais, né, das crenças, né, e do respeito que se tem Então, a pela gente não terra e pelas tem uma plantas, né? censura aí, tem uma censura aí, né? Que chegou, na fala deles dava para ver. É, A gente ficou cutucando, é um pedido para trazer de volta essa sim, imaginação. Porque o sim, Teosito tem ciúme, não deixa os chapiris. E eu sim. acho lindo o Copenau saber disso. A gente sabe porque a gente tinha a avó benzedeira, a gente sabe porque a gente viu o filme da Disney, a gente sabe porque a gente leu os livros, a gente tem aula de história. Ele, como a Elizabeth falou, né? Ele fala e valida aquilo que ele sente. E bem assim, tipo, é muito conhecimento, é muita sabedoria. É muito lindo ver que as plantas conversam e os chapiris contam para eles. Essa, essa potência, essa conexão é demais. Eu vou continuar aqui. No tempo antigo, os brancos as conheciam e faziam dançar como nós. Eles sabiam imitar-lhes os cantos e construir escadas para os jovens poderem, por sua vez, se tornar xamãs. Mas os que nasceram depois deles acabaram criando as cidades. Aí foram pouco a pouco deixando de ouvir as palavras desses espíritos antigos. Depois, os livros fizeram com que fossem esquecidos e eles, por fim, as renegaram. Teosi, como eu disse, tinha ciúme da beleza das palavras dos Chapiri. Não parou de falar mal deles. Continua, e continua, e continua. Demos errado como espécie. Uhum. Eu sinto muita falta do Nego Bispo. Fui seguindo o Nego Bispo na vida, assim. Sinto muita falta, porque ele falava: eu não sou humano, eu não quero saber de humanidade, eu sou diversal. Eu sou como a pedra, eu sou como o pássaro, eu sou como a montanha, eu sou diverso. Porque a humanidade deu errado. Nossa espécie não deu certo. Estamos no caminho da extinção. Sim. Como produto da natureza, justamente por ter renegado a mãe natureza, a gente falhou. E paciência, não dá mais para dizer que é humano. Ou talvez dê para dizer que é humano, né? Porque talvez uma característica dessa humanidade ela tenha sido essa. Dizer, quando o Nego Bispo, né, ele fala, né, do quão diverso ele é, quando ele diz, olha, as pessoas falam, né, que a minha casa, que a minha maloca, que ela é suja, porque a gente quase não produz lixo, porque as galinhas, assim, né, a gente sobrou um resto de comida, a gente bota ali do lado, as galinhas comem, rapidamente elas comem. Quer dizer, a ideia de higiene, a ideia de limpeza, ela é uma ideia de dissociação. A gente separa o limpo do sujo, a gente vai criando, vai se isolando e vai se isolando da vida, vai se isolando do que a gente chama, né, ainda chama de natureza, a gente não se reconhece como também natureza, efetivamente, isso significa, acho que uma mudança de conduta brutal, brutal, porque como é que a gente vai ter uma vivência de natureza, né, e vai se relacionar com as outras formas de vida, mantendo o padrão de vida que a gente tem, né? Ou sei lá, lidando com os alimentos da maneira como a gente lida com a comida que a gente come, né? Então é muito mais simples, mas ao mesmo tempo é muito mais complexo, né? E eu acho que enfim, isso faz muita diferença. Mas é quase como a última frase desse parágrafo Hum. é que a gente está atrás de empiria, a gente está atrás de comprovação, de ser empírico, né? E
os xamãs são muito empíricos, as bruxas também, foram elas que inventaram a empiria. Aqui no último parágrafo, ele fala, né, que assim, esses espíritos daquelas terras, eles não morreram, eles ainda estão lá, eles ainda existem. E que apenas para os xamãs que são capazes de vê-los. Uhum. Isso é a prova empírica de que um xamã, quando vai lá, consegue falar com esses espíritos e sai com um compêndio de história. Ele sacou a história daquela terra todinha, conversando com os espíritos que estavam lá. Para mim é isso, né? Para mim é isso. Pessoas que voltam de transe e trazem um conhecimento que. Como que a gente vai duvidar disso? Uhum. Não acreditar ou não colocar crédito, não acreditar, mas não colocar crédito nisso, e aí eu vou com o Jung, sim, porque o Jung fez isso desde a faculdade, isso era uma questão para ele. Ele falava, né, assim, tipo, é, eu não sei se fantasma existe ou não, mas eu não poder pesquisar sobre fantasma, que é a questão, isso não é ciência. Se Uhum. eu, se eles existem ou não, não é a questão é que eu quero estudá-los, eu quero estudar. Ele foi fazer a monografia, ele escreve isso no Memórias, Sonhos e Reflexões. Quando ele foi fazer a prova de final de ano da faculdade de medicina, ele quis estudar parapsicologia, ele quis estudar fenômenos das mesas girantes. Ele Uhum. quis ouvir esse chapiri que faz isso aí. Só que aí ele caiu em descrédito, porque não se pode. Então, eu não sou cientista, não sou empirista, não estou sendo empírico. Isso aqui é prova empírica. Ele não tinha lido história. Chega lá e entrega. Teosita, tem ciúme. Esses povos dançavam, esses povos punham essas imagens, conversavam com esses espíritos não morreram, eles continuam por lá, e quem tem ouvido e olhos e sentimento para sentir, conecta. Olha Mas acho que a maneira como ele desce do avião, a maneira como ele interpreta o é isso. espelho, vida da janela, um enorme espelho com reflexos, e ao meu encontro em alta velocidade, ele está descendo do avião, mas aí ele vai mostrando, ele vai falando que ali estava me aproximando de uma terra de espíritos muito poderosos. Ele está no mundo imaginal o tempo inteiro, ele está em conexão com o mundo imaginal, né? Impressionante. E daí, quando a Terra volta, o espelho ofuscante sumiu, enquanto o outro show tomava lugar diante dos meus olhos, porque os chapiris colocaram a Terra de novo. Gente, eu lia isso e falava assim, gente, mas que coisa pensar desta forma. Só Sim, ele mesmo para pensar desse jeito, né? eles, as bruxas, os xamãs, o pessoal que está em conexão com o mundo imaginal, que foi isso que Pois foi é, vetado pelo Teosi. pois Ele, é. Será que a gente, a próxima vez que pegar um avião, vai pensar do mesmo jeito? Né? Vai poder ter essa ideia magnífica de como é que a gente está aterrissando, né? É outro mundo, né? Então, mas para isso, nós precisamos estar olhando pela janela. Para isso, a gente não Claro, pode estar nem conectado no celular, nem conectado no tablet, nem conectado no computador, nem preocupado com a quantidade de coisas que a gente tem que fazer para onde a gente está indo, nem a gente. exatamente. Para isso, a gente precisa estar em relação, né, com o lugar e com as coisas que estão acontecendo naquele momento, né? O, o que a A gente. gente precisa viver a vida inútil que o Krenak fala. É, exatamente, a vida é inútil, né? E as coisas não se tornaram, quer dizer, tudo aquilo que vira, como tudo e o tempo ele é mercadoria, então dificilmente a gente consegue ter espaço para esse outro universo, né? as imagens. Para as imagens. Não sei, acho que vocês lembram, quando o Cisino, né, estava falando, né, dos xamãs, e aí a Lindalva ele falou assim: ah, mas ninguém quer. E a Lindalva falou assim: não, vocês não têm ideia o que acontece com quem, né, recebe, com quem passa a ser um pajé.
né? Eles chamam de pajé, porque o pajé, ele às vezes fica pelado, ele fica nu, ele fica não sei o que, quer dizer, o pajé ele entra no outro, e assim, o quanto dá medo esse universo, quer dizer, essa vivência nesse mundo, né, dos chapiris, nesse mundo da pagelança, você ficar conectado, ou mesmo, né, quando nós estamos, às vezes, muito conectados com uma das margens, e alguém vira e fala assim, ei, vamos, chão, né? Olha, vamos lá, né? Você pagou o boleto de ontem, que venceu ontem, né? Aí começa a achar assim, né, boleto, assim, você nem lembrava, né, de boleto e tal, não sei o que lá, até porque você preferia, de repente, ter, sei lá, pego uns gravetos ali, ter feito um foguinho, ao invés de ter que acender a luz e ter que lembrar que tem que pagar a energia depois. Então, quer dizer, o tempo, né, essa confusão, essa coisa tumultuada, a gente viu quando a Lindalva falou assim, não, 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 é melhor não mexer com esse negócio de pajé, né? Porque ele quer a pessoa inteira para ele, a pagelança. O contato não tem meio, você não tem, não dá para botar só um pouquinho, assim, não dá para experimentar só um pouquinho e cair fora. Ou você entra, e isso vai tendo desdobramentos para a vida, né? E aí são pessoas que tiveram contato com já a religião evangélica, que é a mesma coisa que a gente tem com Paulo e Aparecida, né? Quando o Paulo sempre foi mais cético, né? Mas quando ele fala, não, isso é história, é mito, né? Isso passou a ser mito depois, né? Que a igreja evangélica chegou. Até então, né? Não era mito, né? Eram histórias que alguns viam, outros não viam, mas era história, assim, que ela não entrava no espaço do mito, né, enquanto algo que não existe, mas ficava e aí, com a presença, né, das igrejas evangélicas, aí a coisa começou a ter uma outra discriminação. Então, até mesmo contar e narrar, né, uma história da mãe da seringueira, tal, tem uma contradição, né? Quer dizer, será que a gente vai estar quebrando um acordo que se tem, né? De que, enfim, do que a gente aprende ali na vivência religiosa dentro da igreja, se a gente vai manter, enfim, a presença desses outros deuses, né? Desses outros míticos, né? Que acho que é um reflexo nas duas situações, né? Lá com a Lindalva também, né? A gente viu a mesma coisa. E quando, falando do avião e das terras, né, um pouco mais adiante, ele, que eu acho que é uma coisa esperançada, né, pelo menos para mim, ele fala: as terras distantes dos antepassados dos brancos são terras de espíritos. Grande parte dos chapiris que dançam para nós vem de lá. Mas eles estão em absolutamente todos os lugares, né? Basta ter a percepção para poder entrar em contato. Né, e para poder entrar em contato sem se perder, né? Para isso não pode estar dissociado, porque quando está dissociado, né, você entra e se perde. Quando não está dissociado e isso é você e você é isso, a gente vai ter uma outra história, né? É bonito em cima do que você está falando, uma frase dele também, na página 396, que ele fala: a terra dos primeiros brancos pode parecer muito distante da nossa, mas não devemos ter dúvida, trata-se da mesma e única terra.
chapiris, eles estão em toda parte, trata-se da mesma e única terra. E ele volta a reforçar isso quando ele fala da noite, né? E ele fala que a noite cai muito depressa, ela dura muito, e que os chapiris habitam, e que os espíritos, né, aparecem, né, durante a noite. Quer dizer, o tempo todo ele fala dessas outras formas de vida, né? Tô pensando que também a nossa predisposição, os nossos padrões condicionados, ele tem uma ideia de consciência solar, né? Então tem que ser muito iluminado, varrido, né? Hum, Perscru- Perscrutado, tem de ser visto, tudo tem de ser visto. Então ele não acontece como revelação, né? Porque tem um olhar que engole, eu acho, um olhar que é meio invade, ele não se deixa se revelar, né? Essa coisa da noite, acho bem interessante. O Krenak estava contando uma experiência que ele fez com um grupo de pessoas brancas que estavam atrás de um tipo de cogumelo na floresta e ele estava junto, acompanhando junto com uns guias de outros indígenas que estavam também levando no lugar. E aí chegaram no lugar, eles tudo cheio daquelas lanternas monstruosas, iluminadas. Mas cadê? Cadê? E os indígenas só esperando, assim, tá aí na tua frente, vocês não estão vendo, né? Daí a sugestão foi apaga a luz. A hora que apagou a luz, e primeira vista precisa se acostumar também com essa escuridão. Olha só como a gente já está com problemas de percepção. Então, leva um tempo, daí o cogumelo aparece, porque ele tem uma fluorescência. Aí eles encontraram o cogumelo. Eu acho que tem aí umas metáforas boas para a gente hum, observar, né? Tem um afã, a gente não vai com respeito para o conhecimento, eu acho. Então, assim, você também quer ver coisas, você tem aí esse anseio de você atravessar esse tipo de conhecimento que eles têm, porque eles têm um respeito para chegar até isso, né? A gente já vai meio querendo colonizar, né? O, Vira objeto, né? Assim, não tem É uma. aí que entra a força do Copenhague, e que a Sim, gente tem como dar a mão para ele nessa frase que a Beth mencionou. Acho lindo quando ele fala bem assim, ó. É por isso que não é nada sensato. Tipo, vocês não são sensatos. Vocês são sensatez. Eu adorei essa palavra nessa frase. Por isso que é nada sensato pensar que não existem chapiri na terra dos brancos. sim. Qual é a sensatez de vocês? Vocês querem achar cogumelo na escuridão e estão aqui com lâmpada? Vocês, né? Vocês não são sensatos. Onde vivem, como na nossa floresta, aqui, ó, o espanto dele com exclamação. Como na nossa floresta, o vento lá não sopra sem razão e a chuva não cai sozinha. Tipo, hum. não tem a menor sensatez, né? A hora que vocês estão falando. A chuva não cai sozinha, cara. Vocês não estão vendo os espíritos, os chapiris? Vocês são É. sensatos. Mas é o mundo mais almado mesmo, né? Para a gente não, a gente tem a ciência que explica, né? Que vai lá dizer, ela tira toda essa beleza, né? Essa estética da mágica da vida, né? Por isso que a gente está sofrendo também, porque se eu for acreditar muito na distopia, eu fico besta com essa história de a distopia está aí, mas por que que a gente não pode acreditar na utopia? É. Porque se ali existe a distopia, por que não pode existir uma utopia? Por que a gente não pode inverter, né? O modo da E gente ver as coisas. essa coisa da ciência, né? A ciência é extremamente refratária e ela refuta tudo que não está de acordo com os modelos.
que ela acredita. Então, você não aceita nada, nada diferente. Não se aceita. Naquele livro, né, A Serpente Cósmica, lá, que Hum. o Jeremy, né, ele tenta até através, né, de conceitos da ciência explicar, né, que os xamãs falam, né, o DNA dos xamãs se comunicam com o DNA das plantas que tem essa conversa. Teve gente que falou que ele escreveu aquilo totalmente drogado com ayahuasca, que aquilo era excesso de alucinógeno. Então, assim, fica difícil, porque é bem um pensa. Às vezes eu fico pensando que é uma ciência de direita, né? Porque a direita que é muito refratária, se fecha, tanto que, né, num registro a esquerda abre, a direita fecha, né? Porque eles têm muito medo da desestabilização, né? Tem muito medo que esses modelos, essas crenças, porque não são crenças, né? Que eles acham que protegem e que explicam o mundo, seja né, questionada, que seja que haja alguma outra coisa. Então, assim, se fugir do modelo é porque não existe. É porque não existe, não é real. Como dizia Jung, real o que produz efeito, meu caro. Então, Chapiri é real, sim, né? Giselda, agora será que isso não abre também, né, para a gente pensar assim na liberdade? Porque tem aqui mais para o final do capítulo que o Copenau fala assim: pouco antes do meu retorno, os chapiris que tinham me escoltado na viagem voltaram à floresta como batedores para anunciar minha chegada. Depois deitaram em suas redes para recuperar as forças. Os que eu tinha deixado para trás ficaram felizes ao ver que eu estava por perto. Aí chopei. Pai está a caminho. Finalmente está voltando para nós. Nada de ruim aconteceu com ele. Está salvo. Aê, aê. Esperavam-me impacientes porque estavam famintos. E aí ele segue falando, né? Porque assim, esse universo, ele é um universo, me parece que de liberdade. Porque como não tem uma expectativa, né, no meu entendimento, uma expectativa de que eu tenho que conhecer, eu tenho que provar, eu tenho que saber, assim, tem uma vivência, tem uma vida, né? Talvez a liberdade, ela possa, por isso ela é tão perigosa, por isso que a vivência dos chapiris, elas são tão perigosas, porque é uma vivência que você não tem controle. E onde a pessoa, talvez ela vá muito mais no fluxo das coisas, não é que ela não tenha uma direção, né? Mas é aquela imagem do cara no barco, com as mãos no remo, e tá ali. Tá aproveitando o fluxo do rio. E se precisar, a mão tá no remo, ele, ele rema. Mas a liberdade, ela assusta, né? E você ter como guia chapiris, você ter como guia os espíritos, você ter como guia aquilo que não é palpável, você ter como guia aquilo que não é mercadoria, quando você tem como guia como é que chama? Pessoal que, aí dos Instagrams e tal, os influencers, né? Você não ter os influencers como guia, você não ter a moda como guia, você não tem enfim, todo mundo, né? Todo esse mundo de fora que você não ter como guia os iPhones da vida e tal, você não ter como guia essas coisas, gera um incômodo. E o chapirismo parece que são exercícios de liberdade, porque eles, inclusive, permitem, né? Não que eles não permitam, assim, eles permitem que você seja quem você é. E no tempo que você tiver que ser, que eu acho que é uma outra coisa. Talvez por isso a gente tenha seja uma ameaça tão grande. O que eu achei bonito nesse capítulo é que ele nunca se desligou dele mesmo e das origens dele, o tempo todo. Ele saiu protegido,
Saiu conversando com o Chapiriz, saiu sob a proteção dos xamãs, foi embora, foi lá e voltou com o Chapiriz e voltou. O tempo todo ele não se desfez do eixo dele, o tempo inteiro. Então, ele não mergulhou, ele não foi para um novo local, uma nova cultura sabe, se atirou na piscina e se deixou contaminar. Ele estava o tempo todo muito seguro, na minha sensação, de que ele tinha essa proteção. Ele Uhum. sabia com quem que ele estava, ele sabia o que ele estava fazendo, mas, embora ele tenha voltado e ficado mal, né? Vocês veem que no final do capítulo ele ficou perturbado. Imagina se ele fosse sem toda essa proteção, né? Mas mesmo assim ele teve que voltar e alimentar de novo o Chapiriz e se recompor, né? Mas eu achei lindo ele ir, mas não se violentar. Uhum. Acho que eu achei bonito também que, apesar dele ter ido não se violentado, ele também tem compreensão de que aquela viagem mudou ele, transformou Sim, ele. Na página 403, ele fala: voar para aquela terra de espíritos tão distante tinha me feito virar outro. Então, ele sim, tem também a compreensão da transformação que ele está vivendo. Ele está com claro. ele que ele transforma. E aí ele dá mesmo o lugar, né? Ele fala: se eu não tivesse sido protegido, eu ia morrer, porque daí eu ia me perder. Eu passei mesmo, eu me entreguei para algo muito grande. Eu precisava dos meus parceiros, dos meus companheiros e dos espíritos, das imagens. É bonito demais. É. É muito. E como psicólogas agora, né, assim, é bonito demais ver esse trabalho essa condição e esse trabalho psicológico, né? Que saúde mental é essa? Que esse homem, essa tradição, esse lugar está englobando na nossa cara, né? Isso é saúde mental. Conseguir entrar em contato com um alienígena, outro povo, outro lugar, tá íntegro e ainda ter consciência da transformação que viveu e do apoio que eu precisei para poder retornar e não morrer. Gente, isso é muita saúde mental. E acho que a gente vai ficando por aqui, né? Com essa saúde mental. Alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente fechar? Eu só quero mandar um beijo para a Célia com muito carinho, viu, Célia? Tá? Conte conosco, porque hoje realmente você ficou assim, emocionalmente, viu, querida? Tá? Se precisar de força, você aciona o grupo, a gente se reúne e faz aí chama o chapiriz, né? É isso que eu ia falar. Chama o Conte conosco, chapiriz todos, né? nossos chapiris, com as nossas regras, Obrigada. com as Obrigada, nossas... gente. Obrigada. Meu abraço a Célia, todos e um especial para você, Célia. Tchauzinho. Beleza. Tchau, Beijo. gente. Boa tchau. noite. Boa noite. Esperançar no coração, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.